Glória a Deus, ainda de pé, igreja, louvando, glorificando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Já está conosco nesta noite o pastor Hélio Cavalcante, nosso irmão, nosso amigo, obreiro da IADESLE, está pastoreando agora a área 98, região do Anil. Pastor Hélio, nós fizemos treinamento juntos, né, pastor? Que bênção. Pastor Hélio, além de pastor, também é professor. E nesta noite, como já falamos aos irmãos, só ratificando, ele está substituindo ao pastor Júnior Paiva, que está cometido de uma virose. Amém, igreja? A igreja quer recebê-lo como bem-vindo nesta noite, como usam fazer os santos, e está com o coração receptível para receber a palavra através do homem de Deus. Se é verdade, digamos: glória a Deus! Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor, seja bem-vindo. Deixe Deus lhe usar, é isso mesmo. Vamos orar ao Senhor, amém? Nosso Deus, nosso Pai, exaltamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, diante da Tua santidade, meu Deus, diante da Tua presença, e queremos ouvir a Tua voz. Usa Teu Filho, usa Teu ungido, canaliza a Tua revelação, a Tua palavra, instrumentaliza o Teu servo nesta noite, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É um privilégio estar adorando a Deus juntamente com meu amigo pastor Denilson. Aliás, nós ambos somos Oliveiras, somos xará de sobrenome, e com os amados irmãos. Leuliano já esteve com a gente, né? Umas 2 vezes, creio, nos abençoando também ali no Anil. Pastor Júnior Paiva, jovem obreiro, amigo, impossibilitado de vir, por estar um tanto adoentado, como explicou o pastor Denilson. E nós, então, passamos a ter o privilégio de meditar na palavra junto com os amados. Nós parabenizamos o pastor Denilson pelo evento, pelo trabalho, o que é a gema da nossa igreja, esses trabalhos voltados para a palavra. Meus queridos, pedi ao pastor Denilson, e ele nos deu aqui a essência, para que a gente leia o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. Os amados irmãos têm meditado num texto do apóstolo Paulo. Vamos continuar meditando num texto de Paulo sobre liderança, desta vez vendo o exemplo deste grande apóstolo. Paulo é o único que diz com temor e tremor: com graça sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo é o apóstolo que diz não ser digno deste nome, e no entanto falou com modéstia, trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. É um grande desafio para todos os líderes o exemplo do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, é o último capítulo escrito pelo apóstolo dos gentios. Versículo 5: Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos,
Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Amém, meus amados. Até versículo 21, parte A. Podeis tomar assento, obrigado. Aqui, meus queridos, dentro da temática da liderança, sobre a qual os irmãos têm meditado esses dias, queremos trazer uma reflexão sobre as experiências dolorosas deste grande líder, o apóstolo São Paulo. Este mundo não é mesmo um mar de rosas. Viver aqui não é pisar em tapetes aveludados. Paulo, ele termina o seu apostolado, a sua liderança, enfrentando 5 dramas pessoais. O primeiro desses dramas, meus amados, é o drama da solidão. Memorize isso. O líder enfrenta o drama da solidão. Vamos rever o nosso texto. O versículo número 9. Versículo 9 diz: procure vir logo ao meu encontro. Veja a carência que Paulo tem do jovem Timóteo, seu filho na fé. Paulo, que é o mentor ministerial de Timóteo, ele está carente da companhia de Timóteo. Ele diz: procure vir logo ao meu encontro. Também no versículo 11, nós lemos: só Lucas está comigo, traga Marcos com você. Paulo pede para Timóteo vir logo, diz que só o Lucas está com ele, e pede para o Timóteo trazer o Marcos consigo. O apóstolo Paulo está escrevendo o último capítulo, ele que é o maior autor humano da Bíblia. O autor divino da Bíblia é o Espírito Santo, mas autores humanos são cerca de 40, os quais o Espírito Santo usou, e destes 40, Paulo é o maior. Ele escreve 13 epístolas, já que o Novo Testamento tem 27,
livros, ele escreve praticamente a metade. E tem mais. As epístolas são o grupo mais importante da Bíblia. Os irmãos estão lembrados, sabem de cor, dos 4 grupos. No Antigo, a lei, história, poesia, profecia. E no Novo, os evangelhos, história, epístolas e a profecia. Desses 8 grupos, as epístolas é o grupo mais importante. A palavra de Deus, o Napoleão Bonaparte disse isso, é um organismo, é algo vivo. Um organismo, se falta o dedo mínimo, está incompleto. Mas existem órgãos que são mais importantes do que outros, claro. Ninguém pode viver sem a cabeça. Pode até viver sem o seu coração, porque recebeu o coração de um doador. O coração é muito mais importante do que um dedo, é um órgão vital. Qualquer versículo, qualquer livro que se retire da Bíblia, a Bíblia fica incompleta. Mas existem livros que são mais importantes. As epístolas são o grupo mais importante. Paulo é o maior autor deste grupo, o grupo das epístolas. E dentre as suas 13 epístolas, Romanos é considerado o mais importante livro da Bíblia. O Espírito Santo levou Lutero para o livro de Romanos. O justo viverá da fé. Lutero deflaudou esta bandeira, deflaudou a reforma protestante. Mas aqui nós estamos lendo a última das 13 epístolas do apóstolo Paulo. Epístola que tem 4 capítulos. Nós estamos lendo exatamente o último capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo foi martirizado por Nero na década de 60. Alguns anos antes, o próprio Nero incendiou a cidade de Roma. Os bairros que não queimaram foram exatamente os que tinham maior quantidade de cristãos. Nero usou isso para acusar os cristãos. Os cristãos eram antipatizados. Com o incêndio de Roma, a perseguição se tornou muito mais brutal. Os irmãos conhecem bem a história. Orígenes, um dos pais da igreja, ele disse que o sangue é a semente que gerou muitos irmãos, que gerou mais cristãos, e nós cantamos isso: eu sou a semente do sangue, né, dos irmãos que morreram sangrando. Pois o apóstolo Paulo viveu o auge dessa perseguição, quando cristãos eram queimados vivos, pendurados nas estacas para iluminar. Roma, quando eram lançados para as feras no Coliseu Romano. E aqui, meus amados, Paulo está na sua última prisão, em Roma, de onde escreve essa epístola. E o apóstolo está no corredor da morte. Lembra dessas reportagens que nós já vimos? Estado norte-americano em que há a pena capital, a pessoa que vai para a cadeira elétrica. Assim está Paulo. Está no corredor da morte. Sua sentença está lavrada. Ele será decapitado. Por isso que ele diz no versículo 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No verso 7, que nós sabemos de cor,
Ele diz no verso 6 que ele já está sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. É o momento em que o ser humano está mais carente. Ele, Paulo, que teve uma vida de muita perseguição. O apóstolo Paulo, meus amados, ele sofreu quase 200 chicotadas. E agora, nesse momento crítico, quando ele precisa de amparo, de aconchego, de consolo, de amigos, ele sofre o drama da solidão. O versículo 21 diz: procure vir antes do inverno. Olha a carência do apóstolo Paulo. Ele diz para Timóteo: vem depressa, traz um Marcos. E depois ele enfatiza: vem antes do inverno. Eu estou carente de você, Timóteo. Meus amados, nós somos carentes uns dos outros, mas quando enfrentamos um momento extremo, a nossa carência aumenta demais. Paulo, com a decapitação marcada, ele está sofrendo o drama da solidão. O segundo drama é o drama do abandono, meus amados. Solidão é ruim, o abandono é pior. Timóteo não está com ele porque não pôde, mas ser abandonado é mais ruim. Veja o versículo 10. Quando ele pede para Timóteo vir logo, ele diz: Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Tessalônica aqui se torna símbolo do mundo, assim como o Egito. O fascínio da cidade grega de Tessalônica encheu os olhos de Demas, e Demas abandonou o apóstolo. Ser abandonado é uma experiência muito desagradável, muito decepcionante, muito frustrante. Demas deveria encorajar o apóstolo diante da dura realidade do martírio, mas justo nesse momento Demas o abandona. Meus amados, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que a liderança tem seus espinhos, tem suas aflições. O apóstolo Paulo sofre o drama da solidão, o drama do abandono. Então você, eu, nós temos um custo também na nossa liderança. É muito recompensador, gratificante, vale a pena, mas também tem o seu preço. Também tem seu preço. Vamos conferir o terceiro drama. O terceiro drama é o drama da traição. Nós lemos no versículo 14. Vamos acompanhar, meus amados? Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Nós temos aqui um outro personagem, o Alexandre,
O Alexandre, ele foi companheiro do apóstolo. Ele era um cristão nominal, era um cooperador de Paulo, mas o que o Alexandre fez? O Alexandre, ele é o Judas de Paulo. Ele delatou o apóstolo, dedurou o apóstolo. Ele puxou o tapete de Paulo, ele apunhalou Paulo pelas costas. Meus amados, no tribunal, este Alexandre se levantou para acusar o apóstolo Paulo. Drama da solidão, pior o drama do abandono, o drama da traição é pior ainda. A mesma experiência vivida por Jesus, o apóstolo Paulo tem. Ser traído é algo doído, é algo aflitivo, é algo angustiante. É você cair nas nuvens com alguém. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Veja a graça de Deus na vida do Senhor Jesus. Ele foi traído, mesmo assim, ele celebra a última Páscoa e a primeira ceia. A traição não azedou o coração de Jesus. A experiência é dolorosa, mas Jesus não assimilou, não introjetou, não trouxe para dentro da alma. Veja, meus amados, o versículo 16, como Paulo recebeu a graça de Deus para proceder da mesma maneira. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Paulo está dizendo que isso não lhe seja cobrado. E quando ele fala do Alexandre no verso 14, ele diz a mesma coisa. Veja o verso 14, ó. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Paulo não amaldiçoou Alexandre. Paulo não diz que quer se vingar do Alexandre. Paulo diz: o Senhor dará para ele a retribuição pelo que ele fez. Está na mão de Deus. Nós prezamos cultivar esta graça. Prezamos pedir para Deus que o nosso coração seja assim, retribuindo o mal com o bem. Paulo foi traído, apunhalado pelas costas. Um companheiro muda para o lado de lá e se torna testemunha ocular do crime do apóstolo Paulo, que era pregar a palavra de Deus. E no tribunal ele se levanta com o dedo em riste, acusador, dizendo: eu vi Paulo, ele fez isso mesmo. Aí o apóstolo Paulo diz: o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Para o líder ser poderoso, o líder precisa amar. Não se conquista ninguém. Pelo amor, os liderados docilmente se permitem influenciar pelo líder. Quando percebem que o coração do líder está neles, os liderados se permitem influenciar, se permitem cativar. Porque não basta ter o cargo, meus amados, não basta ter a função,
É preciso ter liderança de verdade, que independe do cargo. Paulo é um homem extraordinário, é um líder por excelência. Assim como o Senhor Jesus não azedou o coração por causa da traição do Judas, Paulo não azeda o coração por causa da traição do Alexandre, e pode dizer com graça, com temor e tremor: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembro do pastor Antônio Gilberto falando que Paulo é um gigante, e nós somos espiritualmente pigmeus. Mesmo assim, esses gigantes são o nosso protótipo, o nosso modelo, a nossa santa missão. Nós precisamos de desafios grandes, precisamos colocar sempre o apóstolo Paulo como inspiração, como modelo, e pedindo a graça de Deus: Senhor, que eu me aproxime do exemplo dele, da vida dele. Que nós peçamos para o Senhor: Senhor, me dá essa graça de não deixar azedar o coração, por mais que eu sofra, ainda que eu seja traído, que eu possa ter a graça de dizer: o Senhor é quem vai dar retribuição pelo que ele fez, não sou eu. Às vezes, parece que a gente interpreta equivocadamente o texto que diz que devemos suportar-nos uns aos outros. Suportar aqui não é sinônimo de tolerar, de aguentar. Meu irmão, eu te aguento porque eu sou crente. Suportar é ser a muleta, é ser a bengala, é ser o suporte, é ser o apoio, é ser o ombro amigo. Isso que é suportar uns aos outros. Meu irmão, você tem dificuldade, mas eu estou aqui do teu lado, nós vamos juntos. Nós vamos cruzar a linha de chegada juntos. Eu abdico de chegar na frente, eu volto para apoiar você, nós vamos juntos. Meu irmão, se todos não vencermos juntos, ninguém venceu. Porque um de nós ou alguns de nós não são mais importantes do que todos nós juntos. Porque o Senhor Jesus disse: ninguém se perdeu, nenhum, a não ser o filho da perdição, o que já estava perdido mesmo. Meus amados, o penúltimo drama é o drama das privações. No corredor da morte, Paulo, no versículo 13, indica 3 privações que está suportando. Confira: quando você vier, traga a capa que deixei na cidade de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Pastor Denilson, nas missões, as missões transcontinentais até, também sofreu privação. Paulo aqui, pastor Denilson, ele sofre a privação emocional, é uma das 3 que nós destacamos. A privação emocional, ficar longe das pessoas que ama, dos amigos, ter o seu círculo social bloqueado, ficar isolado, ficar entre 4 paredes, não poder se socializar. Eu lembrei o poeta que disse assim: meu coração é maior do que o mundo. Isso foi no século XVIII,
no século XVIII, um poeta mineiro, mas no século XX, um outro mineiro, ele revisou esse texto. Ele escreveu: não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor, porque nele não cabem nem os meus problemas, quanto mais os do mundo inteiro. Por isso que eu preciso das pessoas, por isso que eu me exponho nas ruas. Paulo está preso, o coração dele é menor do que o mundo. Os dramas pessoais que ele enfrenta não cabem no coração dele. Ele tem carência emocional. Meus amados, se a gente parar para refletir, nós vamos ver o paralelo da vida do apóstolo Paulo e da vida do Senhor Jesus, porque o primeiro drama da solidão Jesus também viveu. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O drama do abandono Jesus também viveu, especialmente na semana da paixão. O drama da traição, explícito. E esta privação emocional Jesus viveu bastante. Lá no Getsêmani, em agonia, ele leva Pedro, Tiago e João e disse: fica aqui perto de mim, velem comigo, eu estou carente de vocês. Segunda privação que nós destacamos aqui, meus amados, é a privação mental. Paulo, ele pede para Timóteo vir, para trazer o Marcos, ele só tem um Lucas, a privação emocional. E ele pede para Timóteo trazer os livros, principalmente os pergaminhos, aqui no versículo 13. Privação mental. Paulo tem a leitura como um estilo de vida. Ele é um leitor compulsivo, ele se deleita em ler. Ele escreve para Timóteo: dedica-te à leitura, persiste em ler. Em Atos 17 ele chega a Atenas, a capital da Grécia, e cita um poeta grego de Có, cujo nome não está na Bíblia. Mas, já que Paulo cita, constata-se que era o Epimênides. Paulo, um judeu, lá em Atenas, cita de Có, um poeta grego. Paulo era um homem de muitas letras. Lembra do governador? As muitas letras te fazem delirar. Você estudou muito, você está ficando maluco. E agora, no corredor da morte, Paulo ainda tem sede de conhecimento. O profeta disse aos irmãos: sabe de qual conheçamos e prossigamos em conhecer. No Apocalipse nós temos: quem é santo, santifique-se ainda. No Salmo 84 nós temos: de força em força. O apóstolo está privado dos seus livros, ele não pode ler. É a privação mental. E a terceira privação é a física, é evidente. Ele não pode se locomover. O direito sagrado da mobilidade, do ir e vir, Paulo está privado disso. A prisão em que Paulo se encontrava era uma prisão, meus amados, escura mesmo ao meio-dia. As paredes eram muito úmidas. A entrada de luz era muito limitada. E um homem de estatura média não podia ficar de pé naquela verdadeira cela. Paulo sofre uma tremenda privação física. O último drama, igreja,
é o drama da ingratidão. Nós vemos no versículo 16. Aqui o apóstolo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Aí ele diz de novo: que isso não lhe seja cobrado. Ninguém apareceu para me apoiar. Paulo deu a vida pelas pessoas. Lembra da cidade de Filipe? A garota que tinha um espírito de adivinhação? Paulo não aguentou, custasse o que custasse, ele abençoaria aquela garota, ainda que fosse chicoteado em praça pública, preso, acorrentado no calabouço. Ele repreendeu o demônio e libertou aquela moça, porque Paulo dava vida pelas pessoas. Ele disse que não tinha a sua vida, a própria vida, como preciosa, contanto que cumprisse cabalmente o ministério que lhe foi confiado. Este Paulo que se sacrificava pelos outros, este Paulo que não tinha limites no seu amor para com o próximo, em ser bênção para o seu semelhante. Agora, na hora extrema, meus amados, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém. Não é forte essa palavra? O Espírito Santo, ele move a pena do apóstolo para escrever: ninguém apareceu para me apoiar. Cadê o Demas, que foi tão ajudado pelo apóstolo? Agora que ele era um velho, agora que ele era chamado de peste, principal defensor da seita dos nazarenos, agora era um mico ser um assessor do apóstolo. Quando tudo ia bem, pastor Denilson, Paulo tinha muitos cooperadores, mas quando a coisa apertou, aí quem era superficial debandou. É tipo você compra um carro e diz: isso é um carrão, mas aí você sente no bolso que o consumo do combustível é maior, o IPVA é mais caro, mas você ficou com o pacote todo. Na hora de estacionar você diz: se eu tivesse um Fusquinha, cabia nessa vaga. Você ficou com o pacote todo. Mas aqui alguns jovens, um Demas: apóstolo, eu estou contigo. E podia afobar para os outros: olha, eu sou auxiliar do grande apóstolo Paulo, eu estou com ele, meu filho. Fazia média, fazia ibope. Podia ficar bem na fita com as garotas, podia ser chique, dar status. Mas agora a coisa apertou. Estar do lado de Paulo é estar do lado do velho, é estar do lado do prisioneiro de Cristo. Era uma queimação de fita, era pagar mico. Não era ser gospel agora o negócio, não era ser evangélico o negócio agora era ser protestante. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Meus amados, Paulo sofre o drama da ingratidão. Ninguém apareceu para me apoiar. Quantas almas foram alcançadas pelo apóstolo, quantas vidas foram maravilhosamente abençoadas, como aquele carcereiro de Filipe, um homem sem Deus, sem pai, sem salvação, através do apóstolo encontrou bênção, harmonia, paz, felicidade para toda a sua família, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo, a ele, toda a sua casa.
Cadê esta multidão que o apóstolo trouxe das trevas para a maravilhosa luz? Ninguém apareceu para me apoiar. Portanto, meus amados, a Bíblia diz que nós temos que carregar a cruz cada dia. Essa cruz, ela não é de chumbo. Ela não é de chumbo. Essa cruz não é de chumbo não, meus amados. João disse: nós guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pesado era antes, que a gente tinha um fardo. Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Essa cruz não é de chumbo. Mas é claro que tem um preço. Claro que também não é de graça. Então, no exercício da nossa liderança essa que Deus nos deu a graça de exercer, meus amados, nós vamos enfrentar lutas. Vamos enfrentar lutas. Ninguém chega a um nível espiritual para ficar isento de tribulações, de lutas, nada disso. E aqui o apóstolo Paulo é martirizado. Ele diz no versículo 17: ninguém apareceu para apoiá-lo. 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Pastor, mas ele não foi decapitado? Ele não disse que o Senhor o livrará de toda obra maligna? Mas veja a continuação: e me levará salvo para o seu reino celestial. Assim como Deus livrou Daniel, não da cova, mas na cova, Deus livrou Paulo, não da morte, mas na morte. Porque nós não temos nessa última epístola do apóstolo, neste último capítulo, nenhuma nota de tristeza. Nenhuma nota. Ele diz, com fé extraordinária: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente para mim, mas para o pastor Denilson e família, para todos os amados irmãos da área 118, para todos os que amam a sua vinda. Paulo enfrenta a morte, mas assim como Estevão, no momento em que ele parte para a glória, Jesus, que fica sentado à destra da majestade, ficou de pé para receber um herói da fé. Assim também o apóstolo Paulo tem uma experiência ainda mais extraordinária com o Senhor Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto Paulo foi ficando. No corredor da morte, ele partiu para a glória, mas partiu em paz. Partiu com a coroa da justiça que o Senhor justo juiz também nos dará pela sua graça. Meus amados, guardemos o nosso coração. Guardemos o nosso coração para termos a graça de dizer igual o apóstolo: o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, que isso não lhe seja cobrado. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Que Deus guarde o nosso coração assim, como diz Paulo aos Romanos: o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, suportando os outros, chegando junto, porque se não chegarmos todos, ninguém é vencedor. Só é vencedor se nós levarmos todos. Guardemos o nosso coração, porque o que faz mal de verdade
é o que a gente introjeta, é o que a gente assimila, não são os elementos exteriores adversos, não é o que está pelo lado de fora. Nós andamos por fé e não por vista. Nós temos esperança. O Senhor, justo juiz, nos dará a coroa da justiça naquele dia. Naquele dia, tudo vale a pena. Vale a pena. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Amém.